Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Representantes das 6 centrais sindicais participaram nesta quarta-feira de um ato público para entrega de um documento ao candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, com as principais reivindicações da classe trabalhadora. O ato aconteceu no Sindicato dos Eletricitários, no bairro da Liberdade, região central de São Paulo. Presidentes e dirigentes das 6 principais centrais sindicais do país estão reunidos no Sindicato dos Eletricitários de São Paulo para declarar seu total apoio a Fernando Haddad, candidato à Prefeitura de São Paulo. Fica muito claro, né? Principalmente a partir das adesões que nós tivemos aí, que de um lado você tem um projeto, né, que valoriza a produção, o trabalho e os trabalhadores, que faz do aumento da participação dos trabalhadores na renda nacional o fundamento do seu desenvolvimento, e de outro, um projeto que jogou o país em mais de 10 anos de recessão, aprofundou o desemprego e as desigualdades sociais. Então, é natural que num ato como hoje, né, um ato de dirigentes sindicais, a gente veja aqui a maior parte, a grande maioria dos sindicatos realmente representativos de trabalhadores da cidade de São Paulo. A candidatura do Haddad demonstra um reconhecimento que ele tem um projeto e um programa voltado para os interesses da classe trabalhadora. E é por isso que as centrais apoiam. Não é por predileção de um nome sobre outro nome. É de um projeto, nós defendemos projetos políticos. Projeto Haddad, projeto Lula, projeto Dilma, já se demonstraram projetos que são do interesse da classe trabalhadora, vide o que aconteceu no Brasil na gestão do presidente Lula e da presidenta Dilma. Numa contraposição absoluta ao projeto do senhor Serra, do senhor Fernando Henrique Cardoso, que é um projeto da exclusão social, do preconceito, da discriminação contra os trabalhadores. Então esse ato demonstra que os trabalhadores de São Paulo têm lado, e o lado é eleger Fernando Haddad para dar continuidade no projeto Lula e Dilma e colocar São Paulo de novo no centro da política. Tem toda a importância nesse momento mais sério do município de São Paulo, que o município está vivenciando. Essa soma, esse ajuntamento de várias entidades que defendem o direito dos trabalhadores, que reconhece a necessidade que São Paulo tem que mudar, que São Paulo passou por um período de total regressão, porque se Haddad ganha essa eleição, nós também estamos ganhando essa eleição. O trabalhador está ganhando, o trabalhador está tendo a sua parte de lucro com a vitória do Haddad. Eu acho super importante esse ajuntamento que houve das entidades. Nesse momento estamos pensando da mesma forma. Importante nesse momento porque, mesmo tendo algumas dicotomias e algumas diferenças aí de dirigentes de centrais sindicais que estão aqui hoje, terem dado seu apoio para outro candidato, a base disse não e o partido centralmente disse que não. E as pessoas estão aqui. O que é mais bacana é ver isso, pessoas usando a camiseta de suas centrais para estar apoiando o Haddad. Por que Haddad? Porque Haddad é o novo, é o cara que tem uma forma de trabalhar diferente, é um cara que já esteve na Prefeitura de São Paulo na época da Marta Suplicy e deu um gás na época do governo da Marta. Eu, como servidora pública municipal, espero ter um diálogo, voltar à negociação de fato, não enrolação na negociação dos trabalhadores do setor público. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar, a cidade tem a ganhar, eu acho que o país tem a ganhar, porque São Paulo é o motor que move esse país. Realizada durante todo o mês de outubro, a Jornada Mundial pelo Trabalho Decente, promovida pela CSI, Confederação Sindical Internacional, rechaça a crise financeira e exige ações para combater o desemprego juvenil. Sindicatos no mundo inteiro realizam centenas de atividades para reafirmar a luta por condições dignas de trabalho. Mas você sabe o que é trabalho decente? Trabalho decente seria o mínimo que garantisse o direito que está na CLT 461. Que são trabalho em carteira, registrado, que garanta todos os direitos. Os metroviários têm um trabalho decente porque, devido à luta de vários acordos coletivos e várias mobilizações, se garantiu através de acordo coletivo, que inclusive a OIT recomenda
tem recomendações e resoluções para os direitos sindicais. No caso do trabalhador metroviário, para garantir uma melhoria, seria inclusive a garantia da jornada também de trabalho. Jornada, intrajornada. Nós estamos vivendo um problema de ataque ao direito do trabalho, inclusive 36 horas semanais, que seria o que recomenda. Você sabia que o seu sindicato ele luta para que você tenha melhores condições de trabalho? Sim, inclusive eu faço parte dessas lutas. Trabalho decente, na minha opinião, é todo aquele que está em consonância com a legislação trabalhista, ou seja, a consolidação das leis dos trabalhos. São a lei que rege a nossa relação de emprego na Federação Brasileira. E em relação ao trabalho decente, assim, propriamente dito, seria aquele que não colocasse a pessoa em qualquer tipo de situação vexatória ou constrangimento e que não contrariasse os bons costumes, a boa-fé também do proletariado, que seria o empregado. Em relação ao meu trabalho é um trabalho muito decente e, assim, em relação ao que poderia melhorar nele, seria a união da classe. Se a classe fosse mais unida, isso aí com certeza traria muita contribuição para a nossa categoria. Eu sei que há realmente uma força-tarefa, uma fiscalização que realmente tem que ser feita para estar evitando aí qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo aí de prejuízo para a sociedade. A CSI promove o Dia Mundial do Trabalho Decente desde 2008. A data é 7 de outubro, mas as atividades permanecem durante o mês. Essas mobilizações vão de manifestações a oficinas, abordando o trabalho decente. Um dos temas principais da Jornada Mundial pelo Trabalho Decente deste ano é exigir ações para combater o desemprego que afeta a juventude em escala mundial. Hoje, são mais de 75 milhões de jovens desempregados em todo o mundo. A CSA, Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, realizou recentemente um seminário sobre o trabalho decente com foco na juventude. O Jornal da CUT conversou com Alfredo Santos, secretário nacional de Juventude da CUT, sobre a jornada. Então, esse ano, a Jornada Mundial para o Trabalho Decente, ela tem como foco principal e prioritário da campanha o desemprego juvenil, a geração de emprego decente para a juventude. O Dia Internacional do Trabalho Decente é no dia 7 de outubro, então a campanha vai se estender durante todo o mês de outubro. Durante todo o mês de outubro terão acontecendo em todo o mundo uma série de atividades que visem a divulgação do trabalho decente. A juventude do mundo inteiro está postando a hashtag JMTD, que é a Jornada Mundial para o Trabalho Decente, que visa justamente divulgar e promover condições de emprego que permitam ao jovem conciliar trabalho com estudo, que permitam ao jovem ter uma seguridade, que ele tenha possibilidade de planejamento de futuro. Hoje, na verdade, nós temos dois problemas sérios. O primeiro é o ingresso precoce no mercado de trabalho. Por isso, o grande foco da CUT tem sido retardar a entrada do jovem no mercado de trabalho, para permitir que ele só entre no mercado de trabalho após a conclusão dos seus estudos. O segundo problema é tentar garantir condições para que o jovem, que por necessidade já ingressou no mercado de trabalho, ele consiga conciliar trabalho com estudo. O que a gente constata é que todos os problemas que atingem as demais faixas geracionais são os mesmos problemas que atingem a juventude. A diferença é que eles estão sempre agigantados na juventude. O índice de desemprego é maior, a taxa de acidentes é maior, a precarização é maior, a informalidade, a grande maioria dos jovens, na verdade, são jovens trabalhadores, porque declaram que começaram a trabalhar antes dos 14, mas a grande maioria não tem carteira assinada, a grande maioria está na informalidade. E os que têm carteira assinada, em sua maioria, estão em telemarketing, comércio e serviço, construção civil, que são os setores que mais acidentam, que mais precarizam e que pior remuneram. Acompanhe durante todo o mês de outubro as atividades realizadas pela Jornada Mundial pelo Trabalho Decente através do site oficial 2012.wddw.org. As negociações entre professores e o governo do Distrito Federal não apresentaram nenhum avanço até agora. Em assembleia realizada no dia 8 de outubro, a Comissão de Negociação do Simpro, Sindicato dos Professores do Distrito Federal, convocou a categoria a comparecer às assembleias regionais. A categoria exige aumento real de salários e isonomia para os servidores de nível superior. A proposta do governo do Distrito Federal sequer considera o aumento real de salários. Bom, é o seguinte, as negociações não avançaram quando eles estiveram parados. O governo apresentou uma
proposta que se eles paralisassem a greve naquele momento, voltassem às atividades, teriam uma proposta agora em setembro. Só que não aconteceu ainda, ou seja, o estado de greve continua, os professores. Lembrando que lá a greve não foi pleiteando sequer nenhum reajuste, né? Era simplesmente o cumprimento de um acordo que não estava sendo cumprido no ano de 2010. Então tinha uma lei, só em relação à gratificação que eles tinham, foi retirada e deve ser cumprida e foi dado parcelado. E foi pago uma parcela somente no primeiro ano e depois não se pagou mais. Os professores retornaram demonstrando a responsabilidade que tem com a população, certo? Porque se a greve se estendesse além daquele momento que estava, quem seria prejudicado seria a população. Só que o GDF não tem demonstrado interesse em resolver a situação. Então, assim, esse ano acredito que o professor vai cumprir o ano letivo, certo? Mas a partir do ano que vem, provavelmente vai ser mais intensa a greve e não sei o que vai acontecer se o GDF que é o governo do Distrito Federal, não tomar uma atitude favorável em relação ao cumprimento do acordo coletivo. O estado de greve que está no momento agora é simplesmente para que se cumpra o acordo firmado pelo GDF com os professores naquele período. Após meses de negociação, continua a campanha salarial dos metalúrgicos de Minas Gerais. As propostas dos patrões ainda não avançaram. Uma nova assembleia foi realizada no dia 16 de outubro. O Jornal da CUT conversou com o metalúrgico Shakespeare Martins, da Executiva Nacional da CUT. Olha, uma negociação, uma campanha muito difícil, as negociações ainda emperradas, da forma de como os patrões sempre fizeram com a gente lá. Os metalúrgicos estão bastante mobilizados, estão preparados para uma mobilização. Já teve uma assembleia que tirou estado de greve, uma fábrica que é a ArcelorMittal teve greve de 2 dias por causa de demissões e falta de acordo na discussão de PLR. Teve 2 dias de greve, infelizmente, com uma repressão muito grande da Polícia Militar, que colocou inclusive os ônibus para dentro da fábrica, não teve como dar continuidade na greve por causa da repressão, mas continua as negociações. A patronal avançou um pouquinho, muito pouco na proposta colocada a princípio, já chegando até alguma percentual muito pequeno de aumento real para os trabalhadores, mas não é ainda aquilo que nós desejamos. A mais recente edição do jornal Transportando, o CNTT, já está disponível. O jornal traz a luta em defesa da Lei 12.619, que regulamenta a profissão de motorista, trata do controle da jornada de trabalho, além de aumentar os salários dos trabalhadores. A versão online está disponível no portal da CNTT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes. Acesse cntt.org.br. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta quarta-feira os dados do CAGED, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, referentes ao mês de setembro de 2012. Segundo a pesquisa, houve um crescimento de 0,39% em relação ao mês anterior, o que representa 150.334 novos postos de trabalho com carteira assinada. Nos últimos 12 meses, já foram criados 1.402.212 empregos no país. Em praticamente todos os setores, houve expansão do nível de emprego. O destaque fica para a indústria de transformação, que apresentou a maior taxa de crescimento. A pesquisa completa está disponível no site do Ministério, portal.mte.gov.br/CAGED. A Câmara aprovou nesta terça o projeto de lei que cria o PNE, Plano Nacional de Educação. O plano eleva os investimentos em educação para 10% do PIB. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e seguirá para o Senado. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.